RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Saccoenda Doido. Sua namorada não é sua esposa e ponto final. O inverso também se aplica. Seu namorado não é seu esposo e ponto final. Há que concordar. Vivemos numa sociedade em que o ato sexual e outras formas de manifestação de afeto praticamente foram transformadas em ídolos. Indústrias milionárias têm sido alimentadas financeiramente por este desejo, por esta inclinação natural do ser humano, por sua condição de ser humano pecador e caído da graça. Os namorados que o digam, sejam eles cristãos ou não, muitos pares de namorados andam pisando a linha vermelha da fornicação e atraindo para si mesmos e para gerações vindouras todo um conjunto de males, vergonhas e até mesmo problemas psicológicos e emocionais que apontam para realidades depressivas. Tudo porque o corpo e os seus arrepios se tornaram deuses e moeda de troca. Por isso, Paulo adverte a todos os crentes da cidade de Corinto, e a nós também, a que devamos manter uma postura moral que se adeque à nossa nova identidade conseguida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejamos o que é dito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Meu amigo, o tema da nossa conversa de hoje é: seu namorado não é seu esposo e o contrário também se aplica e ponto final. Andamos a normalizar as coisas por aqui. Muitas pessoas consideradas famosas, tal como cantoras e cantores, jogadores de futebol de outras modalidades, artistas de diversas áreas, andam passando uma imagem de que o sexo e o viver com a namorada ou namorado é algo que já não é contra os princípios de Deus. A sociedade criou a sua própria Bíblia, onde a palavra não foi retirada e foi substituída pela palavra depende. Sim, agora alguns andam vivendo na era do depende, pois entendem que a era do não já terminou. Eles dizem: sexo no namoro não é pecado, isso agora depende. Se ela já é minha noiva, os familiares já sabem e até já temos casamento marcado, que diferença faria se nós vivêssemos uma vida sexual ativa? Isso não passa de lei inventada pelos pastores para limitar nossa liberdade. Assim vamos assistindo muitas pessoas de suposto renome social anunciando que estão esperando pelo seu filho sem que antes tenhamos visto seus casamentos. Tudo isso é considerado na Bíblia como sendo impureza moral. Sim, não me chame de conservador ou antiquado, até porque a Bíblia não é do meu avô e eu e o apóstolo Paulo não somos primos, digamos assim. Vamos considerar o texto sagrado que diz: fugir da impureza. Paulo está nos abrindo um jogo. Existem situações que não se enfrentam. Existem combates que a derrota já está declarada antes da luta começar. E se existe uma derrota que já está anunciada antes mesmo da luta começar, é a luta contra os desejos do corpo. A Bíblia só nos sugere um único modo de vencer: fugir da impureza. Muitos jovens andam fazendo concurso de namoros longos. Eles namoram durante 3, 5 ou até mesmo 9 anos e depois vêm com a cara de santinhos no altar de Deus exigindo um casamento de inocentes. Meu jovem, deixa de mentir a sua alma e pare de pensar que Satanás cresceu no mesmo bairro em que você nasceu. Existem moças e raparigas que acham que a sua esperteza com as coisas sexuais e os cuidados íntimos é um dos frutos do Espírito Santo. Elas são campeãs e campeões em fingimento. Elas e eles nunca sabem de nada. Elas andam sempre na sombra e os pais olham para elas como a Branca de Neve. Afinal, não sabem eles que têm em casa uma atriz de dimensão quase pornográfica. Por isso andamos observando um nível elevado de suicídio, depressão e procrastinação na nossa sociedade. Até mesmo o nível de produção nas empresas tem vindo a baixar, tudo porque os pecados de imoralidade tornam as pessoas lentas, improdutivas, solitárias e desconfiadas. O meu texto de hoje diz que todo pecado é fora do corpo,
mas a imoralidade contra o corpo. Este corpo que tem vindo a ser banalizado, extremamente sexualizado. Agora, muitas pessoas têm o seu corpo como um produto de alto consumo. Por isso, o Evangelho é a resposta para que possamos viver uma vida moral de alto padrão. Contra esta luta, a técnica é simples e poderosa. Fugir, fugir e fugir. Meu irmão, não comece. Não dê o primeiro passo, porque quando começar a viagem, você irá descer longe de casa. Minha irmã, não deixe que a sua ansiedade por prazer comprometa o seu amor pela glória de Deus. Paredes de hotéis e de hospedarias, afinal, guardam profundos segredos e diabólicas confissões. E têm visto e ouvido gritos e sussurros que o próprio inferno não reconhece. O apóstolo Pedro, ao falar sobre este assunto, ainda no primeiro século, ele diz em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 14 a 15. Alguns têm os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Questões ligadas à moral têm vindo a ser combatidas pela mídia, pela internet. Questões de padrões morais se tornaram matéria privada. Cada um cuida dos seus pecados e da sua vida oculta. A Bíblia diz o que é certo sob a perspectiva de Deus. E isso significa que é apenas uma opinião da Bíblia. Assim andam pensando muitos homens e muitas mulheres deste século dos iluminados, que às vezes de luz só conhecem o som desta palavra. Mas a verdade bíblica é anunciada não para que seja ouvida, mas para que saibamos que Deus disse. Sim, as pessoas às vezes pensam que por não ouvirem certo pregador ou não derem ouvidos a sermões, isso iria diminuir a importância da palavra de Deus. Não, meu irmão. Isso é como o sol. Ele nasce sempre, ainda que não seja visto devido ao número de nuvens no céu. Mas o universo sabe que o sol é o astro que comanda todo o sistema solar e a vida do planeta Terra está nas mãos do Deus que fez o sol. Caro casal de namorados, fiquem sabendo que com este comportamento imoral e escondido, o vosso futuro ficará com sequelas deste presente. Por mais sexualmente desportista que você queira ser, não esqueça que na juventude a vida passa rápido, mas na vida adulta ela é muito lenta e os dias duram 30 horas. O namoro é parte do percurso de uma vida cheia de bênçãos, mas a impureza, a fornicação e os vícios podem comprometer esta jornada. Você namorou com ele apenas 3 meses e ele já leu todos os capítulos do seu livro. Oh, pobre rapaz, deixe de colecionar as filhas alheias. Você não será jovem para sempre. A vida costuma pagar pela mesma moeda. Maltrate as filhas dos outros com produtos estranhos, experiências sexuais de escravidão, expondo-as até a situações de humilhação humana e desrespeito à dignidade humana. O recado que tenho para si é que a vida tem para ti algo pior, caso não te arrependas destas práticas. Fique sabendo que o prazer de hoje será a doença de amanhã. O número de meninas ou de moços que você engana e explora hoje será o carimbo com o qual a sua certidão de óbito será carimbada. A não ser que você ouça o que diz a Escritura Sagrada também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.